Olá, olá, sejam bem-vindos a esse nosso módulo onde a gente vai falar sobre revestimentos. Então, dando uma introdução para vocês sobre alguns assuntos que a gente vai abordar aqui, a gente vai começar primeiro a falar sobre revestimentos cerâmicos e porcelanatos, ok? Depois a gente vai passar um pouquinho sobre os laminados, os vinílicos, e a gente vai falar a diferença de cada revestimento desse. Veja bem, a ideia aqui não é tornar vocês especialistas nos revestimentos, mas dar uma capacidade com que vocês possam observar alguns pontos desses revestimentos e diferenciá-los, escolher o melhor para sua casa, para sua reforma, ver o que mais combina no seu ambiente. A gente vai falar também um pouquinho sobre paginação, como eu faço as minhas paginações, como eu penso, né? E a gente vai dar essa explanação geral, ok? Então, o primeiro assunto que a gente vai falar hoje é sobre cerâmicos e porcelanatos. E você sabe qual a diferença entre um revestimento cerâmico e um porcelanato? A diferença está na composição do produto, ok? O cerâmico ele é feito basicamente de argila e alguns minerais, enquanto o porcelanato é feito de porcelana e alguns minerais mais nobres. Por isso que de um tempo para cá ele vem sendo mais utilizado em paredes e pisos, e uma diferença crucial entre os dois é a resistência à absorção da água, tá, gente? O cerâmico, que era aquela cerâmica que a gente usava antigamente, aquele ladrilhinho 15 por 15 que ia no banheiro, ele absorvia mais água. Tanto que depois de um tempo, quando ele ia começando a ficar velho, a questão dele soltar das paredes, né, da argamassa que era usada atrás, ela não ter mais a mesma aderência, porque ele absorve água. Então, entre o revestimento e a parede tinha umidade, então ele acabava se descolando. Já o porcelanato é muito mais difícil acontecer isso, certo? Porque ele absorve muito menos água. Então, hoje um porcelanato, para ele descolar da parede, é muito difícil. Normalmente não é por causa da água, e é por causa de outras situações. De repente a argamassa atrás não foi bem passada em toda a peça, e aí a parede onde ele está sendo aderida, ela estava mais lisa, não tão rugosa, e ele pode descolar, mas não por causa da absorção da água, ok? O porcelanato, ele tem vários tipos de porcelanato. Eu vou me ater aqui, que é o que a gente mais tem usado aí no mercado, tá? Então, assim, o porcelanato, ele tem os esmaltados, tá? O porcelanato de uso técnico, que a gente chama, que é aquele porcelanato que é usado de uma forma geral por revestimento fora, externo. O porcelanato técnico, ele não tem uma camada de esmalte em cima. É aquele porcelanato mais rústico, mais básico, mais padrão. Já o esmaltado, ele tem um esmaltezinho em cima, tá? É como se fosse um esmalte. Ambos podem ser polidos, podem ser naturais. Se você olhar só de primeira vista, é capaz de você não ver diferença. O ideal é você ver ou na caixa do produto ou na especificação dele mesmo, na loja onde você vai comprar. E a gente tem o porcelanato mineral, que ele pode também ser utilizado em todos os ambientes, e ele é muito parecido com o esmaltado, tá? A diferença é realmente a camada de esmalte. E mais uma questão, o revestimento esmaltado, que é o que a gente mais vê nas lojas, né? Ele tem a questão da absorção da água medida pelo PI, tá? Então, esse PI vai de 1 a 5. Quanto mais próximo do 5, menos água ele absorve. Quanto mais próximo ao 1, mais água ele absorve. Lembrando ainda que a gente está se tratando de porcelanato, ok? Então, os porcelanatos, mesmo assim, vão ser menos porosos que os revestimentos cerâmicos. Hoje a gente encontra revestimentos cerâmicos, mas a gente encontra normalmente naquele padrão um pouco mais comum, que é aquele branquinho para o banheiro 30 por 60, né? A gente encontra ainda algumas linhas assim mais comuns, ou em banheiros que não tenha tanta umidade. Vale a pena ainda, de repente, se quiser uma coisa um pouco mais em conta e econômica, tá? A questão de escolha dos revestimentos, tá, gente? Algumas dicas essenciais que eu gostaria de passar para vocês. A primeira coisa que você tem que fazer, chegou no teu ambiente e você quer saber como escolher o melhor revestimento para ele, tá? A primeira coisa é o tamanho,
tá? Antes da cor, antes de tudo. Porque a gente encontra diversos tamanhos. Hoje, na indústria, a gente tem tamanhos que vão desde ali da pastilhinha, que é 1,5 por 1,5, até os grandes formatos, que hoje em dia estão chegando até mais de 3 metros de altura. Tá vindo peças enormes no mercado que estão vindo até 6 metros para pé direito duplos, sabe, peças assim extremamente exclusivas, né? Então, hoje, o revestimento de porcelanato, o revestimento cerâmico, os revestimentos em geral, eles têm mudado muito a questão de tamanhos, tá? Em relação ao piso de uma residência, ok? O que você tem que pensar é o tamanho. Às vezes a pessoa pensa, o revestimento de 1,20 por 1,20 é tão lindo, aquele quadradão, mas você tem um ambiente tão pequenininho que às vezes não vale a pena você ter esse custo todo, porque ele é um revestimento mais caro, para paginar em um banheiro super pequeno, tá? Exceto quando você quer, o banheiro tem exatamente 1,20 de largura e você sabe que se você comprar 3 peças, você vai praticamente preencher o teu piso sem muita emenda. Aí eu acho que vale a pena. Mas se o efeito que você quer dar é realmente daqueles vários nuances do piso, aquelas várias padronizações e num ambiente muito pequeno, talvez ele não seja o ideal. Então, a primeira dica é: veja o tamanho do seu revestimento, ok? A segunda dica que eu dou é verificar se você quer com brilho ou sem brilho, tá? Por que que eu digo isso? O revestimento polido, que a gente chama, que é aquele que tem um brilho em cima, que é bem brilhoso, ele acumula mais sujeira, né? Normalmente você vê mais a sujeira ali, é uma coisa que, se a pessoa for muito crítica com a limpeza do seu lar, é algo que aparece um pouco mais do que o acetinado, que é aquele que tem já um brilho mais fosco, né? Então, o brilho também marca mais o pé, quando você pisa sem algum calçado, alguma coisa, ele marca um pouco mais. Mas é lindíssimo, por exemplo, você usar num living, ele dá um ar mais sofisticado, ele parece uma pedra, ele parece um mármore, né? E tem alguns que hoje em dia imitam perfeitamente, né? Se você colocar uma peça de mármore do lado, que seja do mesmo estilo, você vai ver que praticamente não tem diferença alguma. O terceiro item é limpeza, né? Isso remete muito ao que eu estava falando antes. Brilho, sem brilho e também com a cor. Cores mais claras tendem a aparecer mais a sujeira. E cores muito escuras também. O ideal é você ficar entre uma escala intermediária. Do begezinho para o cinza, esses são os tons que realmente aparecem menos. Não que você não possa usar o pretão, você não possa usar o branco, é só questão de como você lida com o seu lar, a praticidade disso tudo da tua vida, do seu dia a dia, tá? O outro item que eu gostaria de falar não adianta nada você pagar R$380 no metro quadrado, um revestimento maravilhoso, e você ter uma mão de obra terrível. A mão de obra é tão importante, às vezes até mais do que o tipo de revestimento que você vai escolher. Quanto maior o formato, mais tem que ser especializado. Por quê? Na hora de você fazer o recorte no canto, você tem que fazer com uma riscadeira e não só com a maquita, que é uma mesa onde você consegue ter exatamente o ângulo que você quer fazer esse risco, esses cantos, esse ajuste na peça, tá? Então, isso é muito importante, a mão de obra, o nivelamento, usar o espaçador na hora de colocar entre um rejunte e outro, para não deixar um rejunte mais grosso, outro mais fininho. E o nivelamento da argamassa embaixo, aquela pessoa que tem a sensibilidade de ver exatamente o alinhamento que vai ficar a tua peça, né? Para que isso não apareça. Porque os pisos, eles não são retos, né? A gente tem uma inclinação, normalmente 2%, às vezes em imóveis mais antigos até mais. Então, a pessoa tem que fazer primeiro um nivelamento perfeito para depois assentar a peça, tá? Então, a mão de obra é muito importante. Argamassa de boa qualidade, tá? A gente tem umas 2 ou 3 marcas aí no mercado que são as melhores. Não adianta ir para a marca menos conhecida, vai para a melhor mesmo. A argamassa tem que ser de boa qualidade também. Um outro item é a quantidade a ser comprada, certo? Normalmente o que acontece? Quanto maior o revestimento, mais quebra ele tem. Por quê? Muitas vezes a gente não consegue fazer um recorte numa peça tão grande, a gente acaba perdendo a peça inteira só para recortar um cantinho dela, tá? Então, geralmente peças aí de 1,20 por 1,20, eu deixo 20% de quebra.
E aí é 80 por 80, 15%, menos que isso, 10%, tá? Escolher bem o rejunte. Eu sugiro uma técnica que é a seguinte: tá lá, assentou o piso, depois escolhe o rejunte, não escolhe na hora, a não ser que você vá no fornecedor onde ele já te indica o melhor rejunte para aquela peça. Se você comprar a peça numa ponta de estoque, numa multimarcas, onde não tem esse atendimento da boutique, né, que a gente sabe que tem algumas lojas que vendem, às vezes, a mesma marca que a multimarcas, mas elas vendem como boutique. Elas te dão essa assessoria da escolha do revestimento no momento que você compra. Se não é esse o caso, você está comprando na multimarcas, primeiro assenta o piso e depois pega um pedacinho de cada um e vai até a loja e escolhe o que mais combina com aquele revestimento. Tinha uma época atrás que você fazia rejuntes diferentes da cor do revestimento. Era muito padrão você fazer um revestimento branco e colocar o rejunte preto. Hoje em dia, não. Quanto menos o rejunte você vê, até porque hoje os rejuntes vão de 1 milímetro, né, que é uma junta seca, que a gente chama. Então, quanto mais o revestimento ficar mimetizado ali na proposta, mais interessante fica. Então, meu conselho é levar uma amostra mesmo até a loja e poder escolher o teu rejunte, ok? E aí o último item que eu quero falar, a última dica que eu quero falar nesse nosso trecho aqui, seria sobre em relação à paginação dos pisos, ok? Como eu pagino, tá, gente? Como que eu imagino paginar esses pisos? Normalmente a gente tem a porta de entrada e eu penso em duas situações. Quando o espaço é um conceito muito aberto, que nem uma sala de estar e jantar, que você tem basicamente, a maioria são móveis soltos, eu sempre penso nas peças inteiras, começando pela porta de entrada do ambiente. Tentar o ponto de partida por ali, tá? E quando se tratar de ambientes menores, onde eu tenha muitos móveis planejados igual cozinha, eu tento deixar os recortes para embaixo das bancadas, né? Então, de forma que as peças inteiras fiquem aonde a gente tem o olho, onde a gente esteja vendo, e os recortes lá por baixo dos armários, onde ninguém vai ver. Em relação às paredes, a mesma coisa. Você nunca vai olhar para uma parede olhando por baixo, para o rodapé. Você sempre vai olhar na parte de cima. Então, normalmente, a paginação ideal é vindo de cima para baixo, ok? Essas são algumas dicas que eu queria dar para vocês aqui na nossa primeira introdução, nossa primeira aula. E agora, na nossa segunda aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns modelos de revestimento e alguns diferenciais deles, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.